Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. É dessa forma, talvez não tão convidativa, não tão agradável como os outros livros, que se inicia Levítico. Esse livro é tido por muitas pessoas, acredito que por você também, como um livro chato, como um livro até sem sentido. É o local onde muitas pessoas param a sua leitura bíblica. Sabe aquela leitura que toda vez você começa o ano e fala: vou começar a ler a Bíblia. Aí você começa lá em Gênesis, aí vai passando, aí chega em Levítico. É como se Levítico fosse o golpe de misericórdia que acaba de uma vez e faz com que você ou não leia mais, ou você simplesmente pule. Mas, mesmo reconhecendo o Levítico como uma leitura difícil, hoje nós vamos conversar sobre esse livro e trazer percepções para melhorar a sua leitura, para que você consiga ler com mais facilidade, para que você consiga aprender com mais facilidade. Então, vamos lá? Bom, pessoal, antes de tudo, bem-vindos à Escola Timóteos, bem-vindos a essa aula. A gente vai conversar agora sobre algumas percepções, alguns panoramas, chaves, para que nós possamos entender melhor o livro de Levítico. Esse livro, ele é um livro muito importante, mas que infelizmente ele acaba passando batido, mas que com o tempo, conforme você vai tendo algumas percepções melhores e boas sobre a Bíblia, você vai conseguindo compreender melhor o que ele quer dizer. Eu aconselho, na minha opinião, na minha perspectiva, eu aconselho você para que você, primeiro, antes leia o Novo Testamento, tenha uma familiaridade com o Novo Testamento e com o livro de Hebreus. Por que eu falo isso? Porque isso vai te ajudar a compreender algumas coisinhas que estão em Levítico. Claro que se você quiser já começar por aqui, tem gente que começa a leitura bíblica por Gênesis e depois chega em Levítico, pode ir em frente, vai ser algo maravilhoso, você vai ter uma revelação gradual daquilo que Deus tem a dizer, mas claro que vai ser mais difícil. Mas para você que talvez ache que tem muita dificuldade, eu aconselho que você tenha algumas perspectivas ali no livro de Hebreus, porque ele vai ajudar a gente a compreender muita coisa do que está escrito aqui. Mas vamos lá, Bom, antes de tudo, o que é o livro de Levítico? O nome Levítico, ele é na nossa língua, no português, mas ele vem do latim e significa uma referência aos levitas, porque esse livro vai falar muito sobre os levitas que foram consagrados para poder servir no tabernáculo. Se você se recorda, ou se você está acompanhando aqui, está lendo a Bíblia pouco a pouco, em Êxodo, Deus ele separa um povo para si. E claro, a gente sabe que o povo em si é o povo judeu como um todo, Israel como um todo, mas tem um povo dentro de um povo. Os levitas, eles são consagrados, eles são separados. Os levitas, eles fazem referência a Levi. Lembra lá atrás em Gênesis, quando você tem as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, e você tem a tribo de Levi, Então são os descendentes a partir dele, e Deus separa esse povo, os levitas, e mais especificamente a família de Arão no sacerdócio, sendo ali Arão o primeiro sumo sacerdote. Nesse livro nós vamos ter leis específicas, direcionamentos específicos de Deus para o seu povo. São direcionamentos específicos, leis específicas para aquela época, para aquele momento, para aquela cultura, mas que reverberam até hoje. Algumas pessoas já pegam o livro de Levítico e pulam porque pensam que é algo muito cultural, muito único ali daquela época, que não precisa ler, que não vai impactar em nada, mas eu discordo. Quando a gente vai lendo o livro de Levítico, ainda que ele seja difícil, nós vamos entender de forma intensa o que significa o pecado para Deus, como que Deus lida com o pecado, para onde Deus estava direcionando aquele povo, como Deus ele cuida daquele povo, e como eles poderiam se organizar, e consequentemente a gente consegue entender melhor o papel de Jesus Cristo. Fica muito mais claro você lendo o livro de Levítico o que significa o sacrifício de Jesus Cristo, o que significa a ação de Jesus, tanto como sacrifício, tanto como sacerdote. Então a gente precisa ler esse livro para entender a perspectiva de Deus sobre o pecado e como que Deus lida com a nossa cultura, para a gente também entender o que Deus realizou depois. Então esse livro vai ter muitas regras que são específicas, que exigem que a gente entenda ali sobre a cultura da época, que a gente se imerse ali talvez em um estudo para poder compreender melhor.
mas também exige muita paciência para que a gente vá pouco a pouco. Existem várias genealogias, descrições de pessoas, de momentos, sobre ofertas, e tudo isso, para a gente que está vivendo aqui no século XXI, parece que é algo muito distante, parece que é algo muito longe, mas se a gente se colocar no papel de pouco a pouco, com calma e com paciência, visualizando cada um dos momentos e cada uma das coisas que são faladas ali nesse livro, a gente vai conseguir ter uma percepção melhor daquilo que Deus estava fazendo naquela época. Claro que para eles que estavam vivendo aquilo é algo muito mais nítido, porque eles não só estavam lendo as palavras como, quando Deus fala para eles construírem algo, eles têm uma visualização específica do que Deus queria que eles construíssem, mas para a gente, se a gente vai se conectando com essas ideias, mesmo que seja pouco a pouco, a gente vai conseguindo entender melhor como que Deus lida com a cultura, com a humanidade, de forma física, de forma moral, a respeito da sua justiça, a respeito da sua personalidade e muito mais. Então o livro de Levítico vai ser esse momento. Lembra, retomando, que Deus, ele tirou o povo do Egito, Deus levou eles para uma jornada. Lembra que essa jornada, e foi o que eu falei no outro podcast, na outra aula, essa jornada não era uma jornada só para Deus salvar eles do Egito, só para Deus tirar eles do Egito. Era uma jornada em que Deus queria transformar eles por completo e salvar eles de algo muito mais profundo, de algo muito pior do que o Egito, que é o pecado. Era o pecado que estava por detrás das ações malignas de Faraó, e é o pecado que está por trás das ações que os próprios judeus, que os próprios israelitas têm no deserto. Então Deus, ele vai levar eles para momentos de provação, em que eles vão ser testados e vão ser forjados para que eles possam entender quem Deus é e para que eles sejam preparados para poder habitar essa terra. Não adianta eles chegarem nesse local físico e eles não estarem prontos para poder viver aquilo que Deus tem sobre a vida deles. Ao contrário, Deus, ele quer que muito mais do que só chegar numa terra e ficar lá pronto, recebendo ou vivendo de forma tranquila, Deus queria que eles fossem essa terra prometida. Deus queria que eles fossem pessoas que pudessem abençoar outras nações. E para isso eles precisam ter o caráter de Deus e levar a sua cultura. Foi isso que a gente falou na aula anterior e você pode dar uma olhadinha nela, ouvir ela, que a gente conversou sobre isso de forma mais profunda ainda. Mas agora, dando continuidade a isso, sobre a cultura do céu, Levítico vai trazer muito sobre a cultura do céu. Então acho que a primeira percepção que a gente tem que quebrar quando a gente está lendo esse livro é de parar de querer ver, é uma leitura que é obrigatória, eu tenho que ler a Bíblia, que é algo chato, mas de tentar visualizar como Deus manifestando a sua cultura sobre a terra, essa cultura do alto, está entrando em contato com uma cultura pecaminosa. Então claro que não é ela de forma completa, não é uma cultura que está perfeita no sentido de que Deus está trazendo totalmente aquilo que ele gostaria que fosse, porque não é, porque o pecado precisa ser resolvido, ou seja, não é o céu por inteiro. Deus precisa resolver o problema do pecado. Então é como que a cultura perfeita de Deus entra em contato com essa cultura que é imperfeita, a nossa cultura, E aí Deus está buscando resolver a problemática do pecado na humanidade. E Deus quer resolver isso não de uma forma aleatória, mas de forma profunda. Para isso Deus precisa trazer percepções, precisa trazer ideias, precisa trazer noções, precisa ensinar, precisa salvar mais de uma vez e precisa fazer com que o povo entenda o que é o pecado, qual que é o impacto que o pecado tem. O pecado deles tem a volta deles com as pessoas em volta e como eles podem lidar com tudo isso. Então Deus traz a percepção sobre o problema, qual é o problema que eles têm, mas Deus traz também a solução. E é sobre isso que Levítico lhe vai falar. A gente já tinha observado isso em Êxodo, mas em Êxodo ainda estava o povo saindo do Egito, começa a trazer as primeiras percepções sobre a lei, Deus começa a regulamentar algumas coisas, Mas agora em Levítico a gente vai ter isso de forma mais profunda e mais específica ainda, sobre o pecado, sobre como que é o sacrifício, como que são as ofertas, como que vai ser o trabalho desses levitas, como que vai ser o trabalho do sacerdote, dos sacerdotes, como que o povo vai se organizar para isso. Então vai ter esse contato com o funcionamento do tabernáculo. Em Êxodo a gente vai ter Deus preparando o terreno do tabernáculo. E aliás, preparando o tabernáculo em si. Agora,
em Levítico, a gente tem como que esse tabernáculo realmente vai funcionar, como que vai ser divididas as tarefas nele, como que acontece o perdão de pecados, como que é essa oferta, e Deus vai descrever de forma minuciosa. Primeira coisa, né? Cultura do céu entrando em contato com uma cultura pecaminosa e Deus nos ensinando qual é a exigência dele, quem ele é. Nesse sentido, a gente acaba entendendo que nós estamos em contato com Deus que é perfeito. E essa perfeição ela se dá nos mínimos detalhes. Se você analisar a literatura de outros deuses, a gente sempre teve na literatura como um todo a questão sobre oferta, a questão sobre oferenda. A gente vai ter isso em diversas sociedades antigas. Então, por exemplo, os egípcios tinham vários deuses, eles tinham um panteão de deuses e esses deuses eles representavam várias coisas na sociedade, representavam a colheita, a fertilidade, a chuva, enfim, tinha deuses para tudo, deus do sol, deus da morte, e eles oravam de acordo com as necessidades para um deus específico. E aí, desde, quase sempre na humanidade, teve essa questão de uma oferta para poder agradar os deuses. Então a humanidade como um todo, ela entende que existe algo de errado na relação entre o ser humano e Deus. Existe algo que está quebrado. No caso de outras culturas, vários deuses, existe algo quebrado. Então é necessário que esse mundo caído, esse mundo, entre aspas, baixo, né? Ele ofereça algo, um movimento de paz, uma oferta de paz, algo que vai agradar esse Deus, né? Esses deuses, para que esses deuses venham poder olhar para a humanidade e aí eles possam entrar em contato. E a partir disso, a humanidade pode receber algo, pode ter algo. Essa concepção básica de oferta, de sacrifício, ela continua aqui em Levítico, mas na realidade a gente vê que a cultura em volta dos judeus é uma cultura meio que errada, porque Deus ele ressignifica tudo isso. Como assim? Vamos lá. Essa percepção de que tem algo errado é algo bem claro. Várias culturas vão talvez dar um nome para isso, mas a gente entende que o pecado entrou no mundo, que a maldade entrou no mundo e que por isso tem uma separação entre nós e Deus, e essa separação ela é muito clara. E acontece que na análise que nós fazemos e na análise que o ser humano vê a parte de si mesmo, vê a parte da sua volta, ele vai perceber que o erro dele, o resultado do erro dele iria levar à morte. Então, a ideia de atrair um Deus a partir de uma oferta de paz, porque houve algo que separou, houve algo que ofendeu, houve algo que fez com que nós estivéssemos em outro plano e Deus em outro plano, acontece. Só que a diferença é que isso não parte do interesse do ser humano. Nas outras culturas a gente vai ver que as pessoas escolhem os seus deuses e elas escolhem o que elas querem, e a relação de uma pessoa com Deus na antiguidade é uma relação muito de interesse. Existe uma devoção, mas essa devoção é ligada com os benefícios que eu posso ter a partir desse Deus. Então, se esse Deus ele me dá chuva, se esse Deus ele me dá fertilidade, se esse Deus ele me dá riquezas, eu adoro ele. E eu faço oferendas, eu faço um trabalho para que ele me retribua. Então, uma espécie de movimento de troca. É meio que uma relação, um contrato em que eu dou algo para esse Deus, eu dou aqui a minha oferta, ofereço algo e ele me retribui com algo. Eu chamo a atenção desse Deus e se a minha forma de agir em devoção a ele agradar aos olhos dele, ele me oferece algo. Essa é a forma de devoção básica na antiguidade, mas não é isso que acontece com o nosso Deus. Não é isso que acontece com Deus em Levítico. Deus ele está entrando em contato com um povo que muitas vezes não quer ele. E quando Deus ele se relaciona com esse povo, o relacionamento de Deus com esse povo não é só sobre Deus ele dar simplesmente uma colheita boa, não é Deus simplesmente dar um momento legal, né? Deus simplesmente dá riquezas, é Deus querendo transformar por completo a vida deles,
transformando completamente a cultura, o estilo de vida deles, para que eles tenham uma cultura boa. Não é tipo eles na cultura deles de forma tranquila, pedindo algo de Deus e recebendo o que eles querem. Não, é Deus ressignificando completamente a forma como eles vão pedir as coisas. É Deus ressignificando completamente os desejos deles. É Deus ressignificando que tipo de pessoa eles são. E aí, nessa ressignificação, é interessante que Deus, nessa análise, se você for ver o livro de Levítico, Deus ele não percebe nada em troca, se a gente for ver de forma básica, a não ser a companhia das pessoas. Então, quando a gente vai ver os outros deuses nas outras culturas, a gente vai ver que os deuses eles sempre estão interessados em alguma coisa. Eles sempre querem algo em troca. Lembra? Tem essa relação de troca de eu oferecer algo que um Deus quer e o Deus ele me dá isso. Pensa nos semideuses da Grécia. Você vai ver que os semideuses, né, eles precisam fazer trabalhos que os deuses não podem ou não querem fazer para poder levar algo para eles, para poder gerar algo para eles. Isso não acontece com o Deus da Bíblia, porque é como se esse Deus ele já tivesse tudo. É como se esse Deus ele fosse um Deus imenso, gracioso, amoroso, mas também terrível, em um nível surreal, em que a glória dele, a graça dele pode destruir você por completo. Então, esse contato de querer qualquer coisa desse Deus, de querer pedir qualquer coisa desse Deus, é como se fosse algo até inatingível, algo que as pessoas nem querem fazer. Mas mesmo assim, esse Deus, ele se coloca, ele busca se colocar no plano do ser humano para fazer com que o ser humano tenha contato com ele e que o ser humano peça assim coisas para ele. Mas nesse processo ele vai ressignificar o que é a cultura da terra, ele vai significar diante da cultura do alto. Essa percepção é uma chave crucial para a gente ter um entendimento mais amplo sobre Levítico. Porque eu já vou adiantar para você, a leitura de Levítico é uma leitura chata. E chata não porque tipo assim é algo que a gente não tem interesse, a gente não quer buscar, não quer entender, mas é porque é algo muito cultural, algo muito específico de uma cultura. Mas além disso existem coisas muito diferentes do modo como nós estamos acostumados na nossa literatura. Mas quem, por exemplo, estuda direito, é advogado, facilmente pode se familiarizar com a leitura de Levítico, porque é como se tivesse uma legislação ali, como se Deus estivesse legislando sobre o povo, trazendo direcionamentos. Quem lê leis, quem lê livros de leis, quem se forma advogado aí, sabe que existem coisas muito chatas sobre leis, mas que é necessário que eles leiam para entender. Mas a partir de um tempo depois, quando você se acostuma com essa linguagem, você vai tendo uma percepção melhor de onde que vai e como que aquilo se manifesta no cotidiano das pessoas. A mesma coisa acontece com o Levítico. O livro de Levítico é algo vivo, é algo real, mas que demora um tempo para a gente entender. Então por isso que eu estou falando para vocês essas chaves, essas percepções. E aí, continuando, a gente entende que existe uma relação que é diferente entre Deus e seu povo, que é diferente de todos os outros povos. Enquanto os outros povos eles têm um interesse específico, Deus quer mais do que isso. Deus não quer ser um Deus simplesmente que vai agradar o seu povo, que simplesmente vai trazer algo que eles querem. Mas Deus quer dar uma transformação de vida. E para isso, eles precisam entender aonde eles erraram, no que eles têm errado, o que não agrada a Deus, o que Deus não compactua, o que não faz parte da cultura de bondade, de perfeição, de amor de Deus. Eles precisam entender isso, eles precisam se mover a respeito disso. Então, essencialmente, essa é a noção do livro de Levítico. E aí, a gente se pergunta, né? A gente traz a questão sobre a importância de um sacerdote para Israel. Por que tinha que ter um sacerdote? A gente vai entender nas diversas culturas que o sacerdote, ele era alguém que trazia essa conexão entre a terra e o céu. Era alguém escolhido, era alguém específico para poder representar aquelas pessoas. Pensa hoje em dia, a gente não tem representantes, a gente escolhe deputados, escolhe presidentes, enfim. A gente não escolhe um presidente para nos representar. Quando nós estamos escolhendo um presidente, nós estamos escolhendo uma pessoa que vai ter um trabalho específico. Não pode todo mundo ficar aqui 24 horas lidando com as questões do país como um todo. Ia ser uma bagunça.
ia ser algo que não ia dar certo. Então a gente escolhe uma pessoa específica, essa pessoa vai ouvir as nossas demandas, vai ouvir as nossas questões, vai entender o que a gente quer, e a partir disso essa pessoa vai trabalhar em cima disso também, tendo as percepções dela para poder resolver isso, e vai entrar em contato com outras pessoas, vai entrar em contato com outros presidentes, com outros países, vai entrar em contato com outras pessoas escolhidas para isso, né? E enfim, vai ser esse ponto de contato para poder resolver aquilo que a gente pede, aquilo que a gente precisa. E o sacerdote, ele é algo mais ou menos parecido com isso. Não estou falando que ele é como isso, mas esse exemplo é mais para a gente entender essa figura. Então é uma figura que é escolhida por Deus para poder representar o povo diante de Deus. Então é como se o sacerdote ele fosse aquele meio termo, né? Ele representa o povo diante de Deus e representa Deus diante do povo. Então justamente para poder facilitar, para poder desenvolver esse relacionamento, para poder ser algo prático, não tão burocrático, não tão difícil, para que não seja algo bagunçado e algo caótico, Deus separa um grupo de pessoas, os levitas, para poder cuidar dos serviços do tabernáculo, e ele separa especificamente a família de Arão, a descendência de Arão, para poder serem os sacerdotes, e ele separa Arão, né, como sumo sacerdote. E a ideia é que o sacerdote, Arão ali, o sumo sacerdote, ele tem esse contato mais próximo com Deus. Então essa percepção ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo ali. Por que Deus é tão criterioso, tanto com os sumos sacerdotes quanto com o povo? Mas ele é mais criterioso com o sumo sacerdote, com os sacerdotes, com a família de Arão, depois com os levitas e depois com o resto do povo. Por quê? Exatamente por isso, porque é necessário essa pureza sobre a bondade, sobre a perfeição, sobre o amor. Lembra das aulas anteriores que eu falei sobre isso, sobre essa questão de como se as pessoas, a humanidade estivessem com vendas, como se a humanidade estivesse infectada por um vírus, e Deus está tendo que lidar com esse vírus, mas esse tratamento de Deus, ele é a longo prazo, não é só a curto prazo. Ele precisa lidar com a mentalidade do povo na época, na hora e depois, né? A consequência que vai vir para as gerações futuras do projeto que Deus está realizando na Terra. E então é necessária essa noção de pureza e de conexão com Deus. Quando a gente fala sobre pecado, a gente está falando de algo que leva à morte, de algo que é um afastamento de Deus. E se leva à morte, a reta, a pura justiça de Deus, se ela fosse fria e calculista, seria matar todo mundo. Não à toa a gente vê algumas vezes Deus quase matando todo mundo, mas só que isso não acontece, né? Porque há o perdão. Deus, ele é justiça, mas ele tem dentro de si um profundo amor, um profundo perdão. E é isso que vai movendo esse momento. E aí, o que acontece é que Deus, de forma provisória, dá um sistema, uma sistemática para que eles possam lidar com o pecado no cotidiano e nas gerações futuras. Essa sistemática é uma sistemática que é provisória. Essa sistemática a gente entende que ela aponta para algo maior. Ela é uma sombra de algo mais profundo que é completado em Jesus Cristo. Mas ainda assim é uma sistemática que é necessária. É uma sistemática que precisa acontecer para que o povo possa viver uma vida percebendo quem Deus é e aprendendo com Ele, e ao mesmo tempo que aprende, eles possam manifestar isso para outras pessoas. Se eles não buscarem isso, não tem como Deus fazer deles um povo abençoado, porque a cultura deles vai ser de caos, a cultura deles vai ser de afastamento, a cultura deles vai ser de maldade, vai ser uma cultura que, em vez de abençoar, vai infectar as pessoas com mentiras, com maldades. Então Deus precisa ensinar tudo isso para eles. Então esse movimento de Deus, de aproximação de Deus, ele só acontece com perdão. E o perdão, ele é manifesto por meio do sacrifício. Basicamente, aquelas pessoas deveriam morrer, e Deus, na justiça dele, poderia fazer isso. Mas Deus oferece uma oportunidade, e a oportunidade é o perdão. E nesse perdão acontece um movimento de oferta. Por isso que a gente entende que a fé, ela envolve, ela move nós a realizarmos algo, né? A fé não é um acreditar, pronto, eu acredito que Jesus é um cara legal, mas eu não sigo o que ele falou.
Então a fé, esse movimento de fé aqui, ele acontece justamente pela oferta, em que Deus direciona eles como vai ser a forma, como eles vão lidar, como eles vão se relacionar, e nesse momento eles oferecem uma vida, mas não é a vida deles. O certo seria que fosse a vida deles, mas é a vida de um animal, e essa vida desse animal, que é oferecida em lugar da vida das pessoas, recebe o preço, né? Recebe a justiça, paga o preço pelo pecado, entre aspas, né? E aí, nesse momento, tendo sido feito o devido julgamento, Deus pode se relacionar com as pessoas, e as pessoas podem se relacionar com Deus. Em outras palavras, elas estão purificadas. Elas são purificadas. Essa noção de pureza é muito importante para Levítico. E a gente precisa até falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre pureza, a gente talvez na história humana a gente pense em algo muito focado numa perfeição humana errada. Mas a pureza aqui, quando a gente vê para Deus, tem algo relacionado justamente com a morte. Pecado gera morte. Então tudo que tem a ver com morte, com pecado, com destruição, é impuro para Deus. Por isso que nós vamos ter, por exemplo, leis a respeito sobre a oferta, mas a gente vai ter direcionamentos específicos sobre no que eles tocam, sobre como que eles tocam a oferta. Se alguém tocar em um cadáver, se é uma mulher que está em menstruação, a gente vai tendo tudo isso que tem a ver com a morte, que tem a ver com aquilo que é perdido, tem a ver com aquilo que não deveria ser, com aquilo que é o contrário de Deus. E então a gente vai ver que Deus ele vai lidar com o pecado de forma panorâmica. Não é de uma forma simplesmente no coração das pessoas. Beleza, vocês estão perdoados, mas Deus vai lidar no estilo de vida delas. Deus vai se preocupar com tudo que tem a ver com morte, que possa levar a mentalidade delas, levar a ações que vão gerar mais morte, que vão levar à impureza. Por isso que Deus fala várias vezes, se alguém tiver desse jeito aqui, não vai entrar no meu santuário, não vai estar junto comigo aqui, porque a forma de Deus completa, a glória de Deus, não aceita isso, não consegue aceitabilidade. Então é necessário um movimento de sacrifício. Aí você pergunta, mas como que a gente pode fazer isso então tendo Jesus Cristo? Jesus Cristo é o sacrifício. A gente já tem um sacrifício perfeito para isso. Por isso que nós podemos adentrar mesmo com tamanha imperfeição no meio de nós e dentro de nós, para poder estar junto com Deus e Deus está junto com nós nos nossos corações. Mas enquanto isso não acontece, porque a humanidade não está preparada para receber Jesus ainda, Deus direciona esse povo, ensina esse povo quem ele é e como que de forma provisória eles podem se relacionar com ele. Então por isso que tem coisas que para nós parecem até estranhas, sobre comida, sobre vestimenta, mas tudo isso tem um propósito de Deus, tanto separar de forma distinta aquela população, aquele povo dos outros povos que seguiam outros deuses, que levavam à maldade, que levavam a ações perversas, quanto a respeito de coisas que infectam, entre aspas, infectam a percepção deles, infectam o estilo de vida deles em várias áreas e infectam literalmente eles, porque a gente sabe que eles estão vivendo em um contexto em que não existe medicina avançada e que eles precisam tomar cuidado. Então Deus tem até o cuidado com o saneamento básico, o cuidado com as doenças de pele, infectocontagiosas, enfim. A gente vai ver de forma muito imensa, de forma maravilhosa, Deus lidando com tudo isso. Então por isso que Deus queria santificar esse povo. Por isso que Deus queria trazer essas percepções. A santificação de Deus tem a ver com a separação, mas a separação não por uma separação pura de fazer esse povo simplesmente longe, mas uma separação de bondade, uma separação de amor, uma separação de perfeição do alto. Então o Senhor queria santificá-los, separá-los dia após dia para poder entender e viver a cultura do alto. Então essas são algumas percepções que a gente pode ter lendo Levítico, que a gente pode aprender com esse livro. E então, quando você estiver lendo, você estiver naquela leitura talvez chata, começa a pensar sobre a necessidade de sacrifício. Começa a pensar sobre a necessidade de uma cultura boa. Começa a pensar sobre como Deus está lidando com o pecado aqui na cultura desse povo.
como que Deus está realizando coisas aqui para eles, e que para nós parece meio distante, algumas coisas a gente não vai conseguir compreender mesmo, mas que para eles, naquele momento, era Deus transformando completamente a realidade deles. E aí a gente tem toda essa questão ao longo do livro de Levítico sobre a santidade de Deus, e é algo muito importante. Nós falamos um pouco sobre isso na aula presencial do Timóteo. Eu convido a você que esteja nas nossas aulas presenciais às terças-feiras, por aqui no Distrito Federal, em Santa Maria. Enfim, a santidade de Deus tem a ver justamente com a separação de bondade de quem Ele é. Não vou falar muito sobre isso, explicar, mas a gente vai ver que isso vai se repetir ao longo do livro. E aí, uma das chaves para a gente entender Levítico está lá em Levítico 19. Levítico 19 vai falar sobre a santidade de Deus, vai dizer na realidade aquela famosa frase: sejam santos, porque eu sou santo. E é algo que depois, no Novo Testamento, Pedro vai repetir isso, falando para o povo para que eles sejam santificados, para que eles busquem a santificação. Por que Deus ele fala isso? Ele está falando isso porque justamente, olha, eu falando com as minhas palavras aqui, é como se Deus ele dissesse: olha, eu tenho uma cultura do alto, eu tenho a perfeição, eu sou a perfeição, eu trago essa cultura para vocês, uma cultura de amor, de vida, de paz, de transformação. Mas essa cultura, ela é diferente da cultura que vocês estão acostumados. Essa cultura da terra, essa cultura que é uma cultura caótica, maligna. Por isso a minha cultura é separada, ela é santa. Por isso que Deus ele é santo, porque foi Ele quem gerou isso. E aí ele fala: sejam santos porque eu sou santo. O que ele está falando é: repitam quem eu sou. Sejam santos porque vocês estão vendo quem eu sou. Vocês estão vendo o que eu estou realizando. Vocês estão vendo as minhas ações. Vocês estão vendo como eu estou lidando com tudo isso. E repliquem isso, repitam isso. E aí essa replicação, esse repetir vai fazer com que eles sejam pessoas separadas, que eles sejam santificados. O maravilhoso disso é que quando vem Jesus na terra, Jesus ele é a expressão pura da lei. Então Jesus ele vem mostrando como viver a lei de Deus nos mínimos detalhes. Jesus ele foi judeu até o fim da vida dele. Jesus continua sendo etnicamente um judeu, mas enfim, ele viveu a lei de Deus até o último momento, e ele expressou essa lei de Deus, e por isso que ele é santo, porque ele foi o santo separado, ele é separado por Deus, ele tem a cultura do alto que não compactua com a cultura misturada, estranha, diferente no sentido errado, caótica da terra. Então, Jesus ele vem e ele traz essa expressão da lei. E essa expressão da lei que está contida aqui em Levítico, mas que se completa, se coloca, se expressa completamente em Jesus Cristo. Então, por isso que em Levítico nós vamos ter histórias, por exemplo, como a de Nabade e Abiú. Uma história que é interessante. No meio você vê tá falando várias regras de holocaustos, de ofertas, e eu acho interessante você começar a prestar atenção nesses detalhes. Olha como que era feita tal oferta. Pô, mas é algo meio chato. O cereal tal, o cereal que tinha que ser oferecido para Deus. Mas você vê como que Deus está lidando com cada expressão de gratidão, expressão das pessoas sobre o pecado. Deus, ele quer estar de forma completa com as pessoas. Tem um teólogo que vai falar que quando a gente olha para Levítico, a gente está vendo Deus fazendo um churrascão com o seu povo. O que isso quer dizer, né? A gente vê Deus não só querendo que o povo faça uma oferta pelo pecado, né? Não só ofereça ali um cordeiro, mas Deus quer realmente estar com eles. E aí tem até aquele momento em que uma parte da oferta vai para Deus, outra parte para a pessoa e outra parte para o sacerdote. Então é como se Deus, de forma ali provisória, de uma forma que ainda meio que inicial, estivesse sentando com as pessoas e comendo na mesa. É como se as pessoas estivessem vindo até Deus pedindo perdão para Ele, e nesse pedido de perdão todo mundo se senta e come junto na mesa. É mais ou menos isso que está acontecendo quando alguém oferece o sacrifício para Deus. De forma não coincidente, é exatamente o que acontece quando Jesus, que é o Deus vivo, que contém a presença de Deus, que é o tabernáculo puro de Deus, vem para a terra. Jesus ele faz o quê? Ele senta na mesa e ele perdoa pessoas, e as pessoas comem com ele. É exatamente o que Deus está fazendo aqui em Levítico.
E aí a gente vai ver em Levítico Deus lidando com as questões da sociedade, da cultura da época, e é exatamente o que Jesus faz. Jesus ele senta, perdoa pessoas e ele vai lidando com os aspectos não só morais, mas físicos, de como lidar com doenças, com dificuldades, com questões. Ele vai fazendo tudo isso, mas de uma forma livre, no sentido de que não está restrito a um espaço físico, porque Jesus já é esse espaço físico. Ele é o próprio tabernáculo, mas que está caminhando, o tabernáculo com pernas, que está caminhando por aí e fazendo o que seria feito só dentro do tabernáculo. Ele está fazendo e gerando em diferentes lugares, em lugares inapropriados, em lugares em que pessoas não acessariam. Ele está fazendo justamente aquilo que acontecia dentro do tabernáculo de Deus, por meio do sacrifício. E por que isso está acontecendo? Porque o próprio Jesus já é o sacrifício, porque o próprio Jesus já é o sacerdote. E essa percepção, cara, é muito impactante, que aí quando você vai lendo Levítico, você vai notando as pistas do que Deus deixou, os ensinamentos que Ele deixou para aquele povo que se completa depois. Mas não só se completa depois, como para aquele povo já fazia sentido. Olha como Deus estava ensinando sobre como ter gratidão e como que Ele queria que fosse a gratidão, ou como que Deus estava lidando com coisas talvez que parecem até meio pequenas para nós, mas que são impactantes, como ciúmes. Tem um momento depois, eu acho que em Números, não em Levítico, mas em Números, que Deus vai falar sobre como vai ser a oferta pelos ciúmes, como que vai se dar uma questão quando alguém tem ciúmes, quando o marido acha que a mulher traiu ele. Olha como parece algo pequeno, mas é importante como Deus está lidando com aspectos de forma macro e micro do nosso pecado. Ele se importa com as pequenas coisas. Ele se importa com as grandes e com as pequenas coisas. Ele quer resolver o problema do pecado nas nossas vidas. E aí eu termino essa aula colocando uma pergunta, né? Que é: o que a gente pode aprender com isso? Eu quero que você busque ler a Bíblia, busque se colocar como se fosse o povo, recebendo aquelas palavras, aprendendo com Deus, né? Eu acho que uma das perguntas boas é fazer: cara, como seria se eu estivesse vivendo nessa época aqui? Sabe? Imaginar isso, cara, é maravilhoso, que te faz se colocar na pele daquele povo, na pele daquelas pessoas, na pele de Deus, a buscar pensar como Deus pensa. Então, quando você estiver lendo, eu queria que você se fizesse essa pergunta, né? Como que, pensa agora, eu sou alguém ali de vários séculos antes de Jesus Cristo vir, e eu estou vivendo aqui nesse momento, pós-êxodo, com Moisés, e eu estou recebendo essas palavras. E aí, como que eu lidaria com isso? Como que eu viveria isso? E aí você começa a pensar como que as pessoas naquela época pensavam, e busca entender o texto e se colocar. Mas depois desse momento de colocação e de compreensão, é importante que a gente comece a absorver também o que Deus tem a nos ensinar hoje com isso. E Deus tem algo a nos ensinar a partir do livro de Levítico. E tem várias coisas. Eu acho que uma das coisas que a gente aprende é sobre como Deus é maravilhoso e perfeito, como Ele é bondoso e como Ele pensa nos mínimos detalhes. Teve um momento que eu estava lendo e dava vontade de chorar, sabe? Porque você começa a notar, mesmo que nas pequenas regras, como que Deus ele pensa em tudo e como que Ele é detalhista, mas além disso, como que Ele é amoroso. Ele estava pensando em coisas que nem o povo tinha pensado, e o benefício de tudo isso não era para Ele, era para as pessoas. Lembra que eu falei sobre os outros deuses, que eles queriam algo em troca? Quando a gente vai lendo as regras e tudo mais, Deus ele não leva nada, não é como se Deus ele ganhasse qualquer coisa com isso. Na realidade, se a gente for analisar, é como se Deus perdesse. A única coisa que Deus, entre aspas, ganha é pertencimento de um povo que consegue agora, ainda não de forma completa, estar com Ele. E mesmo assim a gente vai ver na história que é um povo que ainda rejeita Ele muitas vezes e que reclama dele muitas vezes. Mas, né, Deus, sendo Pai, é como se para Ele fosse suficiente. Então Deus ele não tem uma recompensa nisso tudo. A recompensa de Deus é como se Ele fosse simplesmente estar conosco. E na realidade a gente vê que a recompensa maior não é nem para Ele, porque Deus ele se basta. A recompensa é só para a gente. A gente é quem recebe isso, a gente é quem precisa de Deus, não Deus que precisa de nós. E quando a gente vai lendo isso, vai tendo esse entendimento de, mesmo sem precisar de nós, Deus cria momentos, cria situações, cria perspectivas de coisas detalhistas que nós precisamos e que nós não pensamos. É muito lindo.
É muito lindo ver esses detalhes de como Deus, de forma graciosa, perdoa os pecados, de como Ele se importa com as expressões de fé, como Ele se importa com as alegrias. A gente vai ver sobre as festas aqui também, Deus regulamentando as suas festas. E aí você para analisar, legal, Deus está regulamentando umas festinhas aí. Não, cara, pensa o que é uma festa. Uma festa é uma expressão de alegria. É uma expressão de, sabe, de você estar junto com as pessoas, de você ter comunhão, de você se alegrar, cantar músicas. É isso que Deus está mostrando e regulamentando para eles. Está falando, olha só, tal dia, cara, agora vai ser o momento de vocês se divertirem. E Deus está se importando com isso e está dando propósito até para a diversão deles. Então Deus está se alegrando com tudo isso, com aquele povo que odeia Ele muitas vezes. E está trazendo regulamentações disso para que seja algo bonito, para que seja algo gracioso, para que seja algo como nós vemos lá em Gênesis 1, algo bom. Deus quer fazer exatamente aquilo que Ele estava fazendo em Gênesis 1. Ele está buscando reconstituir aqui em Levítico e tornar a expressão de vida, a expressão de fé daquelas pessoas em algo bom. E aí eu reflito e eu aprendo que é exatamente o que Deus está fazendo hoje, de forma mais profunda ainda. É exatamente o que Deus está realizando hoje. E aí quando eu olho para o livro de Levítico, eu vejo como nosso Deus, Ele é um Deus que é completo e que a gente absorver essa completude de Deus é necessário. Às vezes a gente tem uma fé que talvez seja uma fé muito fragmentada, uma fé muito fraca, uma fé que é só sobre Deus que é o meu coração. Eu vou ali, eu vou orar na igreja, eu vou no domingo, tô aqui ouvindo podcast e tal, mas cara, o nosso Deus desde sempre Ele nos trouxe um estilo de vida. Deus quer a gente por completo, por inteiro, como diz Paulo, como sacrifícios vivos. Ele quer estar em tudo nas nossas vidas. Não existe uma separação. Aqui é o meu trabalho, aqui estou aqui com as pessoas que não são cristãs e aqui é uma área que é outra. Não, Deus Ele quer santificar, separar tudo. E esse separar não é algo chato. É algo maravilhoso, é algo gracioso, é algo transformador, porque transforma a nossa forma de ver o mundo, é a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas à nossa volta, e a gente consegue sermos finalmente meios de cura também. A gente consegue abençoar também quando a gente vai entendendo e vai sendo tratado por Deus como o povo de Deus deveria ser tratado em Levítico, e a gente vai sendo tratado por Deus nos mínimos detalhes. No estilo de vida, acontece que à nossa volta as pessoas começam a querer replicar isso também, porque vê que é algo que é transformador, é algo que é abençoador, e a gente começa também a abençoar pessoas à nossa volta, seja com financeiro, seja com um abraço, seja com uma palavra. Mas por quê? Porque isso é uma cultura do alto que a gente está replicando, porque a gente está vendo o que Deus está fazendo, a gente está vendo quem Ele é, a gente está entendendo qual o caráter dele. Em consequência a isso, a gente reflete isso, a gente reflete esse caráter, a gente manifesta quem Ele é. E eu acredito que isso é um pouquinho das várias coisas que nós podemos aprender com Levítico, que eu espero que você também possa aprender mais. Eu convido você a fazer uma releitura desse livro, a ler ele, a se esforçar, a compartilhar com Deus a sua leitura, mas a viver também esse propósito com Deus. Agora, nós não temos uma lei baseada em regras colocadas em palavras humanas, mas nós temos uma lei escrita nos nossos corações. Ainda existe uma lei, entenda? Não é que não existe mais uma lei, acabou a lei, não tem mais. Não, existe uma lei, mas agora é uma lei mais profunda, que é a lei do amor de Cristo. A lei já era do amor de Deus desde sempre, mas ainda estava condicionada a regras humanas. Paulo vai dizer que o sacerdote, ele não poderia lidar com os pecados totalmente do povo, porque o sacerdote era imperfeito e ele mesmo precisava de sacrifícios para ele. Então é aquela coisa, quem vai interceder pelo sacerdote? Mas graças a Deus nós temos o sacerdote perfeito, que não precisa que ninguém interceda por ele, mas que ele intercede por nós, que é Jesus Cristo. E esse sacerdote, ele te chama para uma vida profunda e íntegra, completa nele, seguindo a lei de amor dele em todas as áreas da sua vida. E é isso que eu aprendo, que eu entendo com Levítico. É isso, pessoal, muito obrigado por essa aula. Espero que você possa ler mais Levítico, que a gente possa ler mais, se aprofundar,
se apaixonar por esse livro também e aprender mais com Deus e ir em frente. E lembrando que estamos juntos aqui aprendendo. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, pode perguntar. Outras pessoas também que estão na equipe do Timóteo podem responder. Muitas coisas eu não sei responder, mas tem outras pessoas que sabem. Mas a gente vai em busca da resposta juntos e eu creio que Deus vai te abençoar profundamente. Compartilhe essa aula com mais pessoas para que nós possamos ter um entendimento mais profundo das Escrituras e aprender mais de Deus. Muito obrigado e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Falou!